Está no ar mais um O Cérebro Pod, o seu podcast de mentes inteligentes. E hoje tem ao meu lado meu querido Luiz Augustus, ele que é neurocientista, estudioso, maravilhoso, professor da Unicamp, meu grande amigo, inclusive. Estamos aqui. Estamos aqui mais um dia. Mais um dia maravilhoso, né? Com a gente vai certeza. desvendar mentes inteligentes e interessantes. Com certeza. Eu sou a Jaxi Ossi, sou apresentadora, sou empresária. E hoje nós iremos receber em nosso podcast, você que está nos escutando aí no Spotify, um cara que é super legal. Ele é pai de cães, casado com a Manu, e ele faz um trabalho que é muito, muito, muito importante para a nossa sociedade. Ele é mestre e doutor em Direito, faz um trabalho de discutir sobre fake news. Ele é juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Simplesmente temos a honra de ter conosco o nosso querido Diogo Reis. Seja muito bem-vindo, querido. Valeu, Jaco. Obrigado a você, obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui, cara. Que honra! Eu que agradeço. E hoje, né, essa semana, este assunto, eleição, ele tá fervendo, né? Não imagino como fica a sua vida nessa semana. Não a vida. Ela é suspensa até... Entre o primeiro e o segundo turno, a vida até dá uma respirada. Mas até o primeiro turno, não a vida. A gente suspende, depois vai. Cara, eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que ela é muito pessoal e também quem está nos escutando pode compartilhar da mesma dúvida. Como é o trabalho de um juiz do Tribunal Regional Eleitoral? Bom, assim, toda a capital de todos os estados do Brasil tem um Tribunal Regional Eleitoral. Uhum. Ele tem esse nome regional, parece que é um por região. Não é. É um para cada estado. O Distrito Federal, por exemplo, tem um também. Em todos os estados, os tribunais regionais eleitorais têm 7 julgadores. E eles concentram todos os processos jurídicos eleitorais daquele estado. Por exemplo, em São Paulo, são 645 municípios. Meu Deus. E são 7 julgadores. Mas no Acre também são 7 julgadores, no Amapá também 7 julgadores. Então você tem uma concentração completamente diferente em matéria de trabalho. Minas Gerais, por exemplo, tem mais de 800 municípios, também são 7 julgadores. Então, basicamente, o que a gente faz? Uma das coisas legais que a Justiça Eleitoral tem, ela tem um banco titular e tem uns reservas, que são os substitutos. Sim. Eu, por exemplo, sou juiz substituto. Qual é a grande diferença entre o juiz substituto e o juiz titular? Uhum. É a ordem de chamada. Então, primeiro chama os titulares, não pode jogar, alguma coisa, você chama substituto. Por quê? Porque ficaria muito difícil julgar tudo que tem que julgar com a casa incompleta. Sim. Então, por isso a gente sempre coloca ali, e tem os 7 titulares, os 7 reservas, e esse trabalho é um trabalho cotidiano, assim. É impressionante, porque todo mundo acha que a gente trabalha só de 2 em 2 anos, né? Então, assim, você trabalha quando? Nos anos pares. Nos ímpares, não trabalho. Mas não, tem trabalho todos os anos, todos os dias. Claro que na eleição aumenta, mas não quer dizer que não rola nada nos anos ímpares, pelo contrário. Essa que era a minha próxima pergunta, inclusive. Quais tipos de problema batem na tua mesa? Cara, durante as eleições, é muito comum na pauta de eleições questões relacionadas à propaganda eleitoral. Sim. Porque o Brasil, ele é super rigoroso com o conteúdo da propaganda eleitoral. E é uma coisa que na prática mudou, mas a legislação não mudou do jeito que a prática mudou. Sim. Porque, assim, basicamente, a gente tinha, até alguns anos atrás, eleições super analógicas, eleições offline. Por quê? Basicamente, a propaganda eleitoral era exclusivamente no rádio e na televisão. Uhum. Então, se você olhar para esse cenário, né, eu sempre tenho feito essa comparação, assim, porque uma eleição é como se fosse um game, um jogo. E aí você tem lá os jogadores, as jogadoras, que são as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, os juízes, né, a justiça eleitoral, imagina um campo de futebol, todo mundo ali. E o eleitorado tá onde? Basicamente, antes da internet, eles ficavam na arquibancada. Sim. E gritava, torcia, mas não podia fazer muita coisa. Por quê? Meio que aquela coisa, assim, eles podiam alcançar e fazer, talvez convencer as pessoas, ou buscar convencer as pessoas a votarem nos seus preferidos, mas isso sempre em pequena escala, porque ele não tinha acesso à televisão ou rádio para fazer essa campanha. Quando chega a internet, ela muda esse jogo. E é tipo como se ela rompesse o alambrado e a galera descesse a campo. Sim. O que acabou acontecendo? A gente sai de um cenário onde os jogadores principais são os candidatos e partidos e coloca 150 milhões de pessoas dentro de campo. Só que é o seguinte, essa galera tava ali na arquibancada gritando: "Ei, quebra a perna do fulano. Meu Deus. Fura o olho do ciclano." E quando ela desce em campo, será que ela quebra a perna? Será que ela fura o olho? Ou será que ela só fala que tem coragem de falar porque tem uma tela na frente? Exato. Né? Então, como separar essa coisa?
E a nossa regulação basicamente manteve a mesma linha. Diz assim, não, se na TV só pode fazer isso, na internet também só pode fazer isso. Ah, beleza, só que assim, para controlar TV e rádio, é talvez a coisa mais fácil do planeta. Porque alguém só vai ter uma TV se tiver concessão pública. Vai ter dono, vai ter curadoria e vai ter medo que o Estado retire esse poder. Já na internet, ninguém. Basicamente não tem dono, é infinito. E como lidar com isso? Então, os temas de propaganda têm alcançado um outro espaço. Basicamente, esse chamado direito eleitoral digital tem tirado o sono de muita gente. Eu tenho me dedicado a esse tema especificamente da internet em relação com as eleições e as novas tecnologias, como inteligência artificial também, desde 2009. E tenho visto os problemas avançarem. Alguma coisa também a gente tem corrido atrás e tem conseguido vencer. Por exemplo, a própria desinformação online, ou as fake news, a gente tem tratado isso de uma outra forma. Mas o fato é que o mundo mudou demais e todo esse cenário reflete na política. A vida da gente mudou porque a política não mudaria. A política faz parte da vida. Com certeza. E lidar com isso eu acho que é o maior desafio hoje. Com certeza. Não, e assim, essa eleição em específico da Prefeitura de São Paulo, ela entrou num lugar de agressividade e de participação ali no digital, que é uma coisa que ainda não tinha sido vista, né? A analogia que o Diogo fez com torcida de futebol foi muito bem colocada, porque parece isso, né? Assim, já vem nesse ritmo, que não é um ritmo partidário, né? O pessoal, na verdade, ele gosta de um perfil, e aí ele vai de encontro àquele perfil, e ele acha que aquele perfil representa um determinado partido, ele, na verdade, é muito empático, né? Sim. Ele vê uma empatia com um determinado candidato, com as características daquele candidato, ou com o que ele vende. Ou algum ponto que ele fala, né? São os pontos de contato. E aí ele começa a criar uma torcida por aquilo. Cara, mas isso daí é uma coisa que, enfim, faz parte do jogo. O problema é quando a gente joga sujo. Sim. É o golpe abaixo da cintura. E, Jaque, isso que você falou da violência, das questões, por exemplo, a gente tem, né, fatos notórios, os candidatos, a Prefeitura de São Paulo teve o episódio da cadeirada, teve o episódio de um soco, né, no publicitário assessor, e tudo mais. E tudo isso... Oi? A minha tá presa. Deixa a tua cadeira aí. Todas as cadeiras desse podcast estão parafusadas no chão. Brincadeira. Com patrocínio de parafusos X, né? Cara, e aí o que acaba acontecendo? Esse episódio, que são episódios lamentáveis, claro que são, política não é para ser isso. Eles acabam também amplificando a violência nas ruas. Eu acho muito louco isso, porque às vezes as pessoas acham que a violência digital é uma violência irreal. Não, a violência digital é tão real quanto a violência física. A diferença é que uma é no ambiente virtual, outra é no ambiente físico. E muitas vezes uma se transforma na outra. É um ciclo de ódio. O que eu tenho visto hoje mesmo, né? Saiu uma pesquisa a respeito da quantidade de violência. No Brasil, por exemplo, já foram identificados 14 homicídios em razão das eleições. A gente teve 145 ocorrências, ou seja, atentados e agressões físicas foram relatados 145 vezes no Brasil em razão dessas eleições. A última eleição municipal, que a gente tinha mais candidato, o número girava em torno de 60. Ou seja, a gente mais que dobrou a violência nessa eleição. E aí, eu quero colocar, porque muita gente, às vezes, dissocia do espaço digital. E com toda honestidade, eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que essa intolerância e a violência digital também foi para as ruas. Sim. Assim como, de uma certa maneira, se transformou em cadeirada ou em qualquer outra coisa, nas ruas também estão acontecendo. Então, é um processo que a gente vai precisar olhar para ele com cuidado, sob pena de não ter mais sentido a gente promover as eleições ou as campanhas eleitorais. A gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Será que isso não está inibindo, de repente? Gente boa que queria ser candidato e fala assim, mano, eu não vou entrar nesse rolê, porque eu não quero tomar cadeirada, ou eu não quero fazer isso, ou não quero sujeitar minha família a isso. E aí, resultado, vai deixando cada vez mais os melhores fora do espaço político e os piores tomam conta. Sim. Que alguém vai tomar conta, não vai ficar vazio. O poder nunca fica vazio, não há vácuo no poder. Então, de uma certa maneira, é uma forma da gente ver a coisa degringolando. Então, a gente tem que realmente olhar para esse processo. Mas eu acho que a gente deveria olhar, inclusive, para o espaço digital. Eu acho que a gente, sei lá, eu fico pensando assim, há um tempo atrás a gente meio que colocou assim, não, para a pessoa, seria um preço da fama você aceitar um exército de haters, por exemplo. Não é.
Não pode ser. Não pode ser. A gente não pode aceitar a violência digital em troca do sucesso ou da fama, como se pudesse ser negociado isso. Porque essa violência digital é real. Sim. E vai acontecer em qualquer campo. Na política ou fora dela. A gente tem que olhar para esses espaços, porque senão eles tomam conta da vida da gente, cara. Eu já passei uma situação de receber hate na internet. E assim, a primeira vez que eu passei... você fica num estado... Eu fiquei alguns dias sem dormir e você fica num estado de atenção que você tá com medo de sair na rua, você tá com medo de ir nos lugares, porque é tanta mensagem que você acaba recebendo por conta de uma determinada situação que se amplificou ali dentro da rede social, que aquilo tem um impacto mental em você que você não consegue... Exato. Então, depois que eu passei essa situação, eu realmente fiquei muito ressabiada, assim. E eu até... Entre aspas, não é tiro o chapéu, mas eu realmente me questiono sobre essas pessoas que vivem nesse estado. Porque tem muitos hoje, né, principalmente nesse processo eleitoral, candidatos que vão pelo caminho do ódio. Cara, você compra uma briga com um lado, né? Você fala coisas que vão... uma parte da sociedade vai concordar com você e uma outra parte vai te odiar. E aí o caminho, né... Tortuoso. É tortuoso, é estranho. Sabe aquela famosa frase... Não canso de repetir, né? Que a gente é produto do meio. A internet foi o meio que a gente criou, que a gente está inserido nesse meio. E de vez de esse meio ser um pouco mais regrado ou organizado, ele foi imposto. Ele chegou e falou, tá aqui, essa internet. E a gente vai no meio do voo aqui ajeitando. E aí tem algumas pessoas como o Diogo que tem que ir botar uma regulando regra. ali, ó. Sofrendo. Não coloca essa culpa em mim, não, gente. Tem que ir regulando ainda isso aqui. Mas assim, é extremamente difícil, porque é a mesma coisa que a gente tá numa floresta, o cara fala pra você, olha, prazer, essa é a floresta. Aí você fala, nossa, mas eu desconheço totalmente dessa floresta. E numa floresta que se tivesse uma organização, parece que, pra mim, assim, uma savana onde todo mundo tem direito de falar na savana. Sim. Sabe aquele cachorro que tem 10 donos? E ninguém alimenta esse cachorro? Aí eu falo, não, foi você. O outro, não, foi você. Não, mas agora eu tenho direito de fala, eu quero falar que foi ele. Aí o outro fala, aí você fala, amigão, vocês estão perdidos no processo. O processo, assim, ele tá muito superficial e as regras parece que são difíceis de serem impostas depois de que tá desse jeito, né? E a rede social tem um lugar que se a pessoa for boa na ferramenta, boa no marketing, boa na escolha das palavras, boa na escolha das imagens, ela faz parecer ser. Exato. Isso é uma coisa muito complexa, porque às vezes o parecer ser não quer dizer que aquela personalidade dentro da rede social ela não é. É o personagem. Inclusive, você falou uma coisa que eu achei muito significativa, que é esse aumento da violência. Você pode até falar do ponto de vista da neurociência, o porquê que o ser humano faz isso, né? De certa forma, é um espelhamento. Se fosse entrar nesse aspecto, aspecto neurocientífico, quando a gente fala de espelhamento, ou aquele comportamento em massa, né, que você vai replicando, em manada, que a gente vai replicando esse comportamento, isso já é inerente. Tem até algumas colocações da neurociência que a gente fala que neurônios espelhos são algumas não, né? Antigamente hoje faz 30 e poucos anos, 34, 2. Foi em 92 que fizeram a primeira descoberta dos neurônios espelho. Isso aí, 32 anos. Recente. Por isso que eu vou ficar perto de vocês, que aí eu vou ficando boa. E criou esse nome pelo comportamento motor, na verdade. Porque a gente replicava, algumas pessoas replicavam num estudo que foi feito em macacos, e eles replicavam, na verdade, o comportamento, né? O macaco replicava o comportamento do outro, um comportamento motor, e aí eles falaram, nossa, deve ter alguma classe de neurônios, que era, na verdade, nesse córtex pré-motor, que é a parte cortical do cérebro, que tem uma qualidade específica de neurônios. Mas viram que hoje não, né? Depois de mais de 30 anos de estudo, tem neurônios espelho para todo tipo de classe. Não só motora. Tem para a parte cognitiva, tem para a parte emocional. Então, as pessoas que convivem com uma determinada pessoa, grupo, né? Determinado grupo. Mas pode ser uma pessoa que gera empatia. A empatia é o X da questão. Se eu tiver um quê empático por você e tiver convivência, eu vou acabar adquirindo algumas atitudes suas. E você vê isso muito de pessoas, eu até brinco que tem casais que moraram 30 anos juntos.
Aí você vê que parece que o vovô e a vovó, eles são a iguais, mesma pessoa. Iguais. Aí a senhora fala assim, não, mas vocês são casados ou são irmãos? Mas assim, as atitudes, as mímicas, a mímica facial, o sorriso, eles começam a se reproduzir igualitariamente. Então, ele sai de tá numa esfera, é claro, a gente fala física, somestésica, mas ele vai até para as ideias. Então, eles acabam compartilhando das mesmas ideias, das mesmas atitudes, das mesmas opiniões. E isso vai virando uma cadeia, né? Onde os comportamentos vão se repetindo e vai virando um comportamento de grupo. De grupo. Que interessante. Você deve ver isso o tempo todo, né? Não, você sabe que eu acho que, de uma certa maneira, tanto no campo da internet ou das eleições, se a gente for olhar, a gente vê muito disso acontecendo. O Luiz estava falando, é como se todo mundo passou a ter voz, então é como se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Bom, se a gente estiver aqui numa galera, um monte de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, e você quer ser ouvida, o que você vai fazer? Vai tentar falar mais alto? Vai ter que gritar. E aí que a gente vê esse comportamento, esse grito, é uma forma de tentar chamar atenção. De uma certa maneira, a gente pode transformar isso para o espaço e para as condutas mais extremas, que no âmbito digital tende a viralizar e se transforma em vozes mais altas. E aí você sai buscando cortes específicos para poder ser o grito, como seria num campo analógico. Olha isso. E aí ser viral é esse grito e esse diferencial. E aí essas pessoas passam a ter uma audiência que mais ninguém tem. Então, esse espaço que se inicia com uma ideia de a internet, ela começa quase que como um movimento político, um movimento democrático, de dar voz, de tirar o monopólio do conhecimento, sim. O monopólio do conhecimento, e passar para as pessoas, compartilhar tudo isso. Mas aí ela começa a se transformar num espaço em que todo mundo tem voz, ninguém escuta mais ninguém e precisa ter alguma forma de diferenciar. E eu acho que esse é um exemplo que talvez seja super fácil fazer com a violência. E aí a gente cria um ciclo no qual uma alimenta a outra. Do tipo assim, não, se eu for violento, eu tenho mais audiência, se eu tiver mais audiência, eu quero ser mais violento para ter mais audiência, mais violento. Ou seja, no fundo, é super difícil viralizar aquele com o ponderado. O conteúdo ponderado é super difícil de conseguir espaço, porque ele não está gritando. E a gente precisa inverter esse processo. Eu acho que isso tem a ver com o modelo de negócio das plataformas digitais, mas também de como a gente usa a internet. A gente precisa entrar nesse processo também como responsável, sabe? Sim. E a gente precisa melhorar esse espaço. De dar uma parada de consumir também, né? Escolher o que você consome, porque tem coisas que vão para um lugar que é 100% sensacionalista mesmo, né? E hoje, dentro da rede social, eu tenho uma produtora também. A gente vive a economia da atenção. Exato. 4,6 bi de conteúdos novos aparecem dentro do Instagram todos os dias, no mundo inteiro. Então, imagina, tá todo mundo competindo pelo seu tempo de atenção. Você acha, olha, 4,6 bi de conteúdo. E é isso, todo mundo tem um telefone na mão, a gente pode gravar um vídeo agora e produzir um conteúdo. E pense nesse conteúdo voando, né? Assim, voando mesmo. Acho que a gente tem, assim, condições de absorver algo. E aí, quando você não tem condições de absorver algo, o que a gente faz? A gente cria a pandemia que tá aí. A ansiedade. Para falar, eu fico ansioso. Mas é claro, tudo tá muito superficial e com uma frequência altíssima. Então você não consegue mensurar nada. Você tá olhando e tá passando, tá olhando e tá passando, e você não consegue palpar. Você fala, cara, e quando que eu vou conseguir palpar ou absorver aquilo? Não vai, porque você tá aumentando. Eu queria até te perguntar, Diogo, como é hoje a lei das fake news? O que ela abrange e como vocês conseguem controlar? Legal. Eu acho Essa pergunta é grande, né? Não, é super. E eu acho que eu vou puxar um pouquinho antes, Jaque, que é muito legal que vocês falaram, e até em razão desse conteúdo. Tem uma empresa chamada Domo, que ela mede a quantidade de conteúdo que circula na internet por minuto de vida. O que ela faz? Ela pega tudo que subiu no YouTube, por exemplo, e divide pelo número de minutos que aquele ano teve. Então ela tem uma média ali. Pega todos os stories do mundo e divide. Então você trouxe esse número, que é o número global. Vamos individualizar um pouquinho só para ver como é impossível, humanamente possível, consumir tudo isso. A Domo informa que a cada minuto das nossas vidas sobem 500 horas de novos vídeos no YouTube. Socorro! 500 horas. Isso se a gente multiplicar por 60, e olha que eu sou do direito, normalmente a gente não sabe nada de matemática, mas eu já decorei esses números. Isso dá 30 mil horas. Calma aí, 500 horas de YouTube... De novos vídeos no YouTube a cada minuto. Tá.
30 mil horas de novos vídeos no YouTube a cada hora da nossa vida. Isso quer dizer que a cada dia são 720 mil horas de novos vídeos no YouTube. Ou seja, se alguém agora aqui parar tudo que está fazendo, só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos para assistir o que subiu ontem. Oh, meu Deus. Entende que é uma dimensão humanamente impossível de consumir. Daí que eu tenho defendido que, já que é impossível consumir tudo, passa a ser mais importante a ordem que as coisas aparecem para você. Porque se eu conseguisse consumir tudo, talvez fosse mais importante eu identificar o que existe na internet. Mas como eu não consigo consumir tudo, só uma parte, mais importante, talvez, do que existir, é a ordem que aquilo vai aparecer para mim. É a primeira página do Google, é a sua timeline, é seu For You. São esses conteúdos. E quem faz essas escolhas? Por meio de algoritmos, as plataformas fazem com base nos nossos gostos e diversos requisitos. Mas o fato é que isso transforma a responsabilidade do negócio. Porque antes as plataformas se colocavam muito no espaço como se fosse um grande shopping e as pessoas desenvolvessem as suas lojinhas. Esse espaço tem mudado, porque já que não é possível, humanamente possível, consumir tudo, é necessário, de alguma maneira, a gente verificar qual é a ordem que tudo isso aparece para a gente. E quem faz isso? A plataforma. Então, cria um espaço quase de coautoria com aquele conteúdo. Então, isso passou a ser mais importante do que era antes. Antes, com uma internet mais estática e com menos produção de conteúdo, as plataformas funcionavam mesmo como quase um shopping. Você cedia um espaço e pronto. Mas agora há uma escolha. E essa escolha e a ordem, ela vai definir basicamente o nosso mundo. Porque tudo que você vai ver vai ser o que está colocado ali para você naquele momento. Porque não dá para consumir tudo. Sim. Então, fica complicado. Dando uma viajada aqui. Sabe? Não, mas várias. Assim, eu tava fazendo aí, tudo tem que fazer uma analogia com a parte fisiológica, né? E a gente pensa, se eu tenho um grande fluxo, eu não consigo nutrir o que está ao meu redor. Então, por exemplo, se eu vou regar umas plantas, se eu aumento muito o fluxo de água, eu não consigo nutrir elas. Né? Porque o fluxo passa tão rápido por elas olha aí, que eu não consigo, elas não conseguem absorver aquilo. E a informação, se eu não consigo absorver, eu não gero memória. Não. Se eu não gero memória, eu não tenho inteligência. Você não aprende nada? Você não está assimilando. Você não tem aprendizado, você não gera depois inteligência. Então, é um processo que está desgringolando. Cara, é muito volume? É muito volume. Você absorve aquilo? Não. Luiz, eu vou te falar, esse muito volume, inclusive, eu vou até conectar com uma experiência pessoal minha. Eu sempre fui uma pessoa de muito boa concentração e muito boa disciplina. E do começo do ano para cá, eu senti que eu tive uma queda muito grande. Não conseguia fazer tarefas longas, tela, muito difícil a concentração. E eu sei que se eu sentasse em qualquer psiquiatra, toma, você tá com TDAH, ansiedade. Eu já me neguei a receber esse diagnóstico. Não estou questionando o seu diagnóstico, se você tem esse diagnóstico, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas aí, qual foi o caminho que eu tomei? Fui estudar neurociência. Da minha cabeça. Humildemente fui buscar essa informação. E aí, o que eu percebi? Que essa exposição enorme a tempos de tela, ela coloca a tua dopamina num ciclo de dopamina barata. Porque, sei lá, se você ficar rolando o TikTok e o Instagram, sempre vai ter um vídeo lindo, maravilhoso para você ser feliz. E aí, quando você precisa executar as tarefas difíceis, seu cérebro já está viciado naquilo. Então, fica muito mais difícil ler um livro, muito mais difícil preencher uma planilha, muito mais difícil ter que fazer tarefas que demandam uma força de vontade maior da sua parte, porque elas não são prazerosas. E aí eu comecei a ver que existe até... Você pode até me complementar nesse momento. Existe uma área no cérebro que, em atletas, como eles já vivem essa coisa da disciplina obrigatoriamente, ela é mais desenvolvida. Então, o cara tem mais facilidade em fazer essas tarefas. E aí, eu falei, cara, eu vou mudar isso na minha vida. Aí, o que eu fiz? Eu reduzi o tempo de tela, coloquei vários limites de horário. E isso assim, eu sou influenciadora também, eu também trabalho com rede social. Mas eu entendi que, cara, a minha saúde mental está em jogo aqui. Eu não estou conseguindo produzir. Reduzi o tempo de tela e comecei a colocar tarefas bem analógicas no meu dia e estar muito mais offline. Você não vai deixar de estar online se você reservar mais horas do dia estando offline, lendo um livro, regando uma planta, estando com seu pet, estando com seu filho, com a sua família. E aí eu senti que meu cérebro começou a voltar para um caminho melhor. Muito menos ansiedade, muito mais assertividade,
muito mais execução de ponta a ponta, sabe? Einstein falou que a gente vive no espaço-tempo. A gente vive sobre o tempo, né? E aí a gente mensura esse tempo por um determinado volume de frequência dos atos que a gente faz. Sim. Se a gente suprime o tempo, eu não tenho habilidade mesmo dos nossos órgãos dos sentidos para captar nada. Sim. Então, visualmente eu não consigo captar nada numa determinada frequência por tempo. Eu não vou conseguir ouvir. Já percebeu que as pessoas agora elas pegam o celular, põe no módulo XXX2, se tivesse o XXX5, ó, e põe. Aí você pergunta assim, você entendeu o que eu posso dizer? Na verdade, ele entendeu uma parte que ele queria entender. Depois ele vai ter que voltar 10 vezes para ver aquilo ali de novo. Então, quer dizer, ele quis suprimir o tempo, só que ele não absorveu nada. Você vai perguntar amanhã se ele lembra daquela mensagem, ele vai falar que não. Você está trabalhando com uma memória de trabalho, que essa memória de trabalho até ela está sendo suprimida. Seu trabalho era grande, ele vai ser cada vez mais suprimido. Para ela, a memória de trabalho duraria um dia. Não, agora ele vai durar horas. Daqui a pouco ela vai durar minutos. E a gente tem a sensação que a gente sempre está esquecendo tudo. Alguma coisa. E que nunca vai alcançar. E não vai mesmo, porque a rolagem infinita é uma estratégia incrível. Porque, basicamente, isso. Não era assim, né? Antes as redes, elas não tinham esse recurso. E esse recurso da rolagem infinita, porque a pessoa vai rolando a tela com a esperança de acabar. Não vai acabar nunca. Então, isso coloca a gente numa posição que a gente sempre está achando. Estou perdendo coisa porque tem coisa ali embaixo e eu não vi. Mas também estou perdendo coisa porque o que eu vi eu também não lembro. Então, assim, não faz sentido. A gente tem que olhar para isso. E esse cenário coloca a gente num processo que tem sido chamado de infodemia. Quando a gente tem um volume de informação incrível, de tal forma que a gente não consegue consumir. E aquele enorme volume de informação, ele começa a trazer dificuldade sobre a qualidade dessa informação. E é daqui que o problema da desordem informacional, desinformação ou fake news, ele ganha espaço. Porque, afinal, a gente não vai conseguir consumir tudo. Sim. Estão falando tudo sobre tudo. E aí, basicamente, talvez eu não saiba mais o que é verdade, o que não é. E é nesse conjunto... a gente acaba tendo, e de uma certa maneira, sendo levado a tomar decisões que talvez a gente não tomaria. Porque o maior problema é esse, acho. Desculpa, diga, imagina. Ele impacta na irracionalidade? Em atos quase que irracionais ou violentos? Acho que se você pudesse... Sentido, né? A gente tinha batido um papo, você tinha falado da sua experiência na Índia. Não, faz muito sentido o que você trouxe. Porque o que acontece, assim... talvez a gente, quando pensa em violência, a gente meio que imagina o sangue, né? Basicamente aquela ideia. Só que há muitos tipos de violência. E no ambiente digital, essa violência constante, muitas vezes a gente cria uma margem de tolerância. Como, por exemplo, a Jaque falou dos haters e outras pessoas, e como quase que fosse uma troca mesmo. Olha, eu tenho que viver com isso, porque afinal eu sou famosa na internet, isso tem que acontecer e tal. E a sensação de que aquela violência digital vai ficar ali, vai ficar naquela rede social, que aquilo não vai sair dali, que talvez aquilo também não atinja tanto. Mas não é isso. A gente estava batendo papo, uma das coisas que eu tenho feito de pesquisa sobre a desinformação online, sobre as fake news, é quando elas se transformam em sangue, quando isso transforma em violência física. Mas é legal dizer isso, porque antes muita gente dizia assim, olha, há uma possibilidade da fake news ou da violência digital se transformar em violência real. Não, a violência real, ela pode ser tanto digital quanto física. As duas são reais. É violência, isso já é violência. Eu fiz uma pesquisa sobre os casos de linchamentos na Índia. Na Índia, há diversas divisões de etnias e estamentos religiosos, onde você divide a comunidade em diversos grupos. Basicamente, começa a circular fake news dizendo que um determinado grupo está sequestrando e matando crianças, filhos de um outro grupo. E uma forma de agir ali, nesse caso específico, dizia que era um casal que chegava de moto e raptava a criança. Fingia que era legal, raptava a criança e fazia isso. E esse vídeo circulou muito na Índia. Até que chega uma hora que um casal está na moto e se perde. E ele vai até ali no povoado para pedir informação.
Ou seja, era o script da fake news. Nossa. O que fizeram com eles? Lincharam até a morte. Depois foram investigar esse vídeo. Esse vídeo tinha sido gravado em outro país e era para divulgar a necessidade de atenção com as crianças. Não existia uma notícia de crime de rapto de criança. Ou seja, nada disso existia. Relação nenhuma e virou sangue. Aqui no Brasil, a gente teve um caso emblemático alguns anos atrás, que foi um caso que aconteceu no Guarujá. Havia uma página no Facebook chamada Guarujá Alerta, que divulgou um retrato falado de uma mulher, com uma história dizendo que essa mulher sequestrava crianças para rituais macabros. E dizia um pouco como que eram os traços daquela mulher e como que era o modo de operação daquela mulher. Esse desenho e esse conteúdo circulou tanto ali pelas comunidades, e aí num belo dia, uma pessoa... com as características similares. Com as características similares. Tinha esquecido a Bíblia na igreja no dia anterior e foi buscar de bicicleta. Uma das coisas que falavam naquele conteúdo era que essa pessoa assassina seria uma bruxa e que andava com um livro grosso preto, que seria o livro da magia. Resultado, essa mulher para num espaço e acaba fazendo um dos atos que dizia que era o meio de operação dessa bruxa, enfim. Que era, na verdade, mexer com as crianças ali e dar alguma fruta, alguma coisa assim. Daqui a pouco as pessoas começam a gritar, é a bruxa que está matando criança. Nossa, pronto. E aquela avalanche de pessoas vem e lincha essa mulher até a morte. Essa mulher que nunca teve nada parecido com isso, foi linchada até a morte por causa desse efeito manada e por causa de uma fake news. A filha dela era pequena, hoje é uma mulher adulta. Esse caso foi até mencionado numa novela um tempo atrás. Mas eu acho que isso mostra como é grave. E depois, como é perigoso. E depois foi investigar, não havia em toda a região nenhum relato de criança desaparecida. Aquele retrato falado depois foi encontrar que foi feito num outro estado e que era de uma mulher que furtava coisas. Aquela mulher que foi linchada até a morte e ela sequer parecia com os traços, mas o desespero e toda aquele efeito manada mesmo fez com que ela vivesse essa tragédia. Eu acho que isso mostra aonde a coisa pode chegar. Então, realmente, não dá para a gente tratar a violência digital como se fosse irreal. Ela é real e ela tem diversos campos de atuação. Então, a gente realmente tem que olhar para esse processo, eu acho que do mesmo jeito que olha a violência em todos os outros espaços. É um negócio muito estranho, mas num dos seminários de Lacan, ele colocou assim, que as 3 grandes paixões humanas eram o amor, o ódio e a ignorância. Se você for ver, ele quase conceituou fake news. Né? Tem um espaço de amor e ódio, talvez a gente poderia incluir raiva e medo, e a ignorância a respeito desses processos. Ou seja, existem diversos caminhos que esse tipo de conteúdo pode influenciar e mudar a vida das pessoas, até acabar com a vida das pessoas, como aconteceu nesses casos. Vou colocar uma pergunta aqui que você vai poder explicar tecnicamente se é possível ou não. É possível rastrear onde começa? Porque assim, depois vira um vuvuvu de compartilhamento e aí realmente é difícil saber, mas é possível pegar onde começa? O paciente zero, né? Onde a coisa... É possível sim. Na internet a gente tem muita impressão de que a gente está anônimo. A gente acha que é anônimo. Então você cria um perfil e coloca lá Batman, acha que nunca vão te achar, né? Aquela coisa. Mas não é assim. Na verdade, num ambiente digital, existem várias formas de você encontrar as pessoas que operam aqueles determinados perfis. Então, você pode, por exemplo, pedir, no caso de um perfil que comete crime, delito, alguma coisa, pedir a quebra de dados para que você possa encontrar aquela determinada pessoa. Existem ferramentas que ajudam você a esconder, mas, com toda honestidade, é muito comum no ambiente digital a gente ter a repetição das atividades criminosas. E a pessoa, muitas vezes, não consegue esconder tudo para sempre. E aí, cedo ou tarde, ela acaba publicando um conteúdo ou fazendo alguma coisa sem o cuidado de tentar se esconder. Basicamente, toda conexão tem um IP, que é o número de protocolo. Esse número de protocolo funciona como endereço daquela determinada conexão.
Só que você pode usar uma VPN, que é uma rede virtual privada. E aí, isso vai criar dificuldade para você chegar até a original. Mas mesmo assim, é possível ainda encontrar. Quando a gente fala do paciente zero, né, do primeiro conteúdo, é fundamental a gente olhar e perceber que o processo de fake news ou desinformação, ele é tão grave justamente porque ele é disseminado em massa. Daí que as coisas mudam. Particularmente, eu tenho proposto uma ideia de que a gente procure coibir as chamadas usinas de fake news, ao invés de querer procurar fake news no varejo. E eu acho que a gente tem que olhar para essas produções. Há pouco tempo, na cidade de Osasco, foi preso um casal que operavam milhares de sites da sua casa, com meia dúzia de computador. Eles alcançavam mais de 1 milhão de pessoas por dia, por meio desse sistema deles. E com isso, produzia e disseminava desinformação. E a gente muitas vezes pensa que desinformação é mentira ou é um boato. Ela está além disso. Desinformação é poder. E se você descobrir uma maquininha de fazer poder, você descobriu uma maquininha de fazer dinheiro. O fluxo financeiro de fake news não é uma piada. É um fluxo financeiro nisso. O produtor de fake news, eu não quero que ninguém monte só fabricante de fake news. Inclusive, se você está pensando nisso, o Diogo vai te buscar, viu? Tá ligado? Não tô citando isso aí, não. O Diogo tem essa cara de bonzinho. Se você está nos escutando, por favor, entre no nosso YouTube. Se você está gostando do papo, deixa o seu like, assina o nosso canal. Entra no YouTube pra ver essa cara de golden que ele tem, fofo. Mas ele vai te buscar, viu? Eu não faço isso, não. Não engana, né? Cara, mas basicamente é esse o cenário. Fake news não é uma piada de mau gosto, não é uma bobagem. Ele é um negócio. Ele é um negócio, há uma indústria nisso. Como piada de mau gosto, né? Então, mas é aí que eu acho que a gente tem errado. Eu acho que a gente tem errado aí. Eu sempre falo, a gente romantiza tudo. Né? Sabe, a gente tem essa cultura de romantizar as coisas. A gente pega, vamos romantizar a fake news. Ela é uma piada sem graça. Não, essa piada sem graça, ela tá levando a violência direta. Quer ver outra coisa horrorosa que a gente fez? A gente pegou um problema gigante, que é fake news, e em especial no ambiente democrático. E a gente criou um segundo problema gigante, que é o preconceito e a estigmatização da inclusão digital de pessoas mais idosas. Inventou aquela porcaria do tio e da tia do Zap. Gente, com toda honestidade, jamais que o problema da fake news no mundo ou na democracia vai ser comandado por meia dúzia de velhinho. Isso não é isso. Há um outro desafio colocado ali. A gente acabou pegando um problema e criando um outro, aumentando o preconceito, como se esse fosse o problema. Não, há usinas de fake news, há produção em massa desse conteúdo. Não é meia dúzia de encaminhamento. Aí a gente pode falar assim, poxa, mas a pessoa tem que ler e pensar se ela antes de compartilhar. Lógico, tem, tá tudo certo. Mas isso quer dizer que ela tem um dever legal disso? Ela tem um dever moral, ético, mas juridicamente há alguma lei que obrigue isso? Não há. Vamos entrar nesse mérito, então. O que a lei da fake news abrange? Pois é, Jack. Incrivelmente, a gente não tem uma lei sobre fake news no Brasil. Tem um projeto. A gente tem projeto de lei e ainda tem, está circulando, mas a gente acabou não concretizando isso. Então, basicamente, o que a gente tem feito? A gente tem olhado para a fake news com as características... eu quero. Valeu. São muitas palavras, a gente precisa de um golinho de água. A gente tem olhado especificamente para esse fenômeno com o formato que a fake news apresenta. Porque assim, perceba que fake news é talvez como a água. Olha, colocou água aqui e ela toma esse formato. Se a caneca fosse quadrada, a água estaria quadrada. Então, ao invés da gente olhar especificamente para a fake news, a gente está olhando para o efeito dela. Então, se essa fake news diz que, por exemplo, alguém é criminoso sem ser, é uma calúnia. Se essa fake news diz que alguém, por exemplo, sei lá, difama alguém, é uma difamação. Se essa fake news faz com que a pessoa é enganada e dá um dinheiro, é estelionato. Então, entende que, de uma certa maneira, a gente tem... Te engloba em outros crimes que já estão no nosso código. Mas trata a fake news como um meio, não como um fim. Então, a gente não teve uma posição para isso. Mas, particularmente, eu acredito, Jaque, Luiz, que isso aconteceu porque a gente meio que... Sei lá, quando a gente enfrentou esse fenômeno, começa a desinformação, a gente coloca como se desinformação, fake news, fosse igual a mentira, ponto. E aí, qual é o maior problema? O problema é você querer usar o direito para eliminar a mentira do mundo.
Gente, sejamos honestos. Nós somos mentirosos. Todo mundo é mentiroso. E eu sei que eu falo isso, um monte de gente fala, eu não sou. Mas calma, pensa aquele dia que você não tá muito legal. Você anda pela rua, alguém vira e fala assim, ei Luiz, tudo bem? Opa, belezinha, e você? Tranquilo, tchau. Você mentiu. O que eu tô querendo mostrar é que a mentira em si é mais inerente aos seres vivos do que parece. É inerente. A gente tem um certo fetiche pela verdade. E quando eu falo seres vivos, é importante falar porque o Zequinha, a Matilda, que são os meus cachorrinhos, mente pra mim todos os dias, sem vergonha. Finge que não comeu, comeu. Não é, cara? Tem um link direto com a conveniência. É do mamífero. Então, é isso. A gente tem esse link direto com a conveniência. A mentira, ela tá ligada com a gente conveniente. Quando a gente faz aquela análise rápida e vê qual ambiente que seria mais conveniente pra gente, a partir do momento que você conta a famosa mentirinha pequena. Você fala, não, aquela mas que a não minha dói. é pequena. Que faz bem. A que faz bem. Que uma criança faz com a mãe, com o pai. Então. E aí você fala, nossa, mas com essa idade mente, mas na verdade ela tá vendo qual ambiente pra ela que seria mais confortável. Ela fala, talvez meu pai ficar bravo comigo, então eu vou contar uma... Inclusive, gente, o Diogo, ele, além de mestre e doutor em Direito, ele é professor no Mackenzie. Qual é a mentira que os seus alunos mais te contam? Sempre tem, né? Aquela... eu esqueci o trabalho em casa. Ainda tem gente que... Não, mas era pra postar. Não, mas eu fiquei sem internet. Sem internet Sem internet campeão, é golpíssimo. Eu acho que é a principal. Sim, internet é boa. Eu acho que essa é a principal, mas tem de tudo, né? Tem de tudo. Você sabe que nesse processo, eu acho que realmente a gente não conseguiu regular, porque a gente tratava fake news igual a mentira. E talvez não seja. Sim. Por que não seja? Porque, no fundo, o direito não traz o dever de verdade. Nós não somos obrigados juridicamente a dizer a verdade sempre. A gente é obrigado a dizer a verdade quando a mentira traz uma lesão. Então, deixando isso um pouco mais claro, não é que a gente é proibido pelo direito de mentir. A gente é proibido pelo direito de lesionar as pessoas, de ferir algum bem da vida. Daí que o dilema puro e simples entre a verdade e a mentira está muito mais no campo da moral e da ética do que do direito. O direito nunca vai eliminar a mentira do mundo, não é a ferramenta ideal para isso. Não. E ele não consegue. Acontece que proteger os bens da vida, o direito é. E aí eu acho que a gente deveria olhar para fake news não como notícias falsas, mas como notícias fraudulentas. Enquanto a mentira é da ética, a fraude é do direito. E aí sim, se alguém ameaçar, ou seja, trouxer um conteúdo enganoso com potencial lesivo, essa pessoa tem que responder. E o direito é a ferramenta adequada para isso. Vai dar um potencial lesivo, né? Vou perguntar pra Jaque. Você já teve hater? Já. Já sofreu com algumas atitudes agressivas relacionadas à internet. Você tem algo, você fizer uma reflexão rápida, algo que, assim, algum comportamento seu que você hoje em dia tem, que você atribui a isso? Tenho, vários. Tem muitas coisas assim, por exemplo, não exposições que eu me coloco porque eu penso na possível dor de cabeça. Você vê como... É isso que eu tava isso é ruim. Às vezes eu me pego. Exato. É isso. Exato. E nem você falou da caneca. Você se coloca num lugar de se proteger. E ele começa a te moldar. E em cadeia em massa, ela vai moldar alguém que esteja próximo a ela no mesmo formato. Ela fala assim, olha, não faça isso porque isso pode gerar isso, isso e isso. Uma pessoa na frente vai... E a gente vai levando... Eu tava aqui... Você vai falando de uma forma brilhante, eu vou dando aquela viajada. Eu pensei no processo que o dinheiro foi inserido nas nossas vidas. Sabe? Aquela moeda de troca, aí depois a gente virou algo de valor, com lastro, aí tinha espécie, hoje em dia é virtual, mas ele dita o ritmo, a gente inventa algo. Já um meu me perguntou isso, falou assim, você acha que algo que a gente inventou, ele pode domar nossas vidas, ou ditar o nosso ritmo? Eu falei, dinheiro, querido. Você criou ele, ele tá aqui como algo que é físico e ele dita o seu ritmo. Totalmente. A fake news, ela tá nesse formato. Quer dizer, a mentira, a fake news e a internet, né? Ela entrou num determinado ponto assim que ela tá ditando o ritmo. A gente tá aqui tendo que se moldar em relação àquilo. Aí é igual você colocou, você fala assim, cara, eu vou chegar, tem uma hora que eu vou me moldar tanto que eu não vou saber qual que é a minha matriz inicial. Você se perde e fala assim, tá, e quem era eu nesse processo? Que eu já me moldei tanto que eu não acho o molde inicial, né? A forma do bolo inicial. A versão zero, né? A versão zero. não contaminada. É difícil. A esse versão lugar é não difícil. contaminada. Exatamente. Eu vou até aproveitar esse teu gancho de legitimidade
Em 2022, a gente teve as eleições presidenciais, que a gente teve nosso país bem dividido, né? Ali foi uma questão de 1.800.000, né, diferença de votos. É pouquíssimo mais. Muito pouco, né? Para um país de 220 milhões de pessoas. E a legitimidade da urna eletrônica foi levantada. Acho que seria legal você, como juiz do TRE, falar sobre a legitimidade e o que você vê sobre o voto impresso, que tem muitos países que usam. Claro. Não, legal. Eu adoro esse tema, porque eu acho que é um tema muito bom. Ele era meio esquecido. Até 2018 não se questionava muito. A gente viu pesquisas que indicavam que a urna eletrônica, o sistema de votação brasileiro, era aprovado por mais de 98% das pessoas. Era um negócio assim. Mas chega em 2018, começa-se a criar diversas questões a respeito disso. Isso vem realmente numa onda de desinformação, de fake news especificamente. E isso não aconteceu só no Brasil, nem só com a urna eletrônica, em vários sistemas. Por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu com o voto pelo correio. E na Europa aconteceu também por outros, vamos dizer, ícones do processo eleitoral. Aqui no Brasil, a escolhida foi a tal da urna eletrônica. E aí, eu gosto muito da gente falar a respeito disso, porque muita gente parte assim, é impossível fraudar a urna eletrônica. Basicamente parte dessa ideia. E aí fica aquela coisa assim, gente, mas espera aí. O pessoal entra no Pentágono, o pessoal entra na NASA. Por que na urna eletrônica não rola tal? E aí eu costumo fazer assim, falo, vamos inverter o negócio. Vamos inverter o negócio. Eu tava pensando. Com o Elívio pra pensar que também. Loucura, eu falei, olha... Realmente. Então, e aí eu passei a inverter esse processo. Ao invés de falar que a urna se protege, eu montei uma palestra, uma das coisas que eu tenho falado é como fraudar a urna brasileira. Adorei. Basicamente isso. E aí a gente começa a tocar. Então diz assim, poxa, se eu posso hackear a NASA, por que eu não posso hackear a urna eletrônica? Bom, primeira coisa, é possível mesmo hackear qualquer coisa que tá, só que ela tem que estar na internet. Por exemplo, é possível hackear a NASA, mas não é possível hackear a sua cadeira. Não é possível hackear essa mesa. Pelo simples motivo que ela não está na internet. A urna eletrônica não é conectada na internet. Ela é offline. Ela é um terminal que você liga na tomada, ela tem dentro a carga de conteúdo, o dispositivo de memória, e ela não tem Wi-Fi nem cabo de internet. Não existe internet na urna eletrônica. Então, se a urna está ali, como que eu vou hackear a urna? Se ela não está na internet, não é possível. Então, perceba que é uma simplicidade que acaba criando um espaço de proteção. Mas existem outras formas, né? E qual outra forma? Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, na hora de fazer a urna eletrônica, a gente pode, sei lá, não na hora de fazer, porque basicamente liga a urna eletrônica e aí as pessoas votam. Quando termina a votação, a urna é desligada e é levado esse pendrive, essa memória, para transmitir os votos para uma central. Aí é a internet. Aí você fala, pronto, é aí que eu vou hackear e mudar a urna. Acontece o seguinte, que esse arquivo que vai, ele é criptografado. Então ele é protegido com bastante tecnologia. O envio dele não é feito pela internet comum, é feito por uma linha privativa, com proteção, com cibersegurança desse arquivo. E aí você fala assim, como tá, mas uma VPN. Com diversos mecanismos de segurança, como criptografia, por exemplo. E aí, a linha, exatamente, como se fosse uma VPN. E aí você fala assim, mas se entra na NASA, com certeza pode pegar esse arquivo ali. Beleza, vamos imaginar que pode. Mas repara uma coisa, quando esse arquivo é enviado, esse arquivo tem um dado que já é público. Que dado que é público? A urna eletrônica, quando você termina de votar, termina uma votação, ela imprime o boletim de urna. Ou seja, no fundo, o nosso voto é híbrido, não é exclusivamente eletrônico. Ela emite um papel que é tipo um cupom de supermercado, onde coloca todos os candidatos e os votos que eles tiveram naquela urna específica. Esse boletim de urna é colocado no material que volta para a Justiça Eleitoral e fixado na porta da sessão. Os partidos vão lá e veem por meio desse para tentar ver se estão ganhando ou estão perdendo. Resultado, quando esse arquivo vai, o dado que está lá é o dado do papelzinho. Aí você fala assim, mas quem confere? Eu, mas não sou eu. Muita gente pode fazer isso.
Eu já querendo sequestrar de novo. É sério, eu fiz uma experiência convidando vários alunos para fazerem isso daí, principalmente os que não confiavam na urna eletrônica. O que eles faziam? Deixaram para votar mais para o final do período, e aí termina das 17 horas, eles fotografaram os boletins de urna, pegaram o código, e a gente se reuniu, e a gente conseguiu fazer isso com mais de 300 urnas. E foi olhar no site do TSE para saber se lá no site os votos iguaizinhos estavam aqui no papel. Todos estavam. E todos estão. Isso mostra que, se o arquivo tivesse sido corrompido, o papel seria a prova de que foi adulterado. E aí uma fraude, em especial em larga escala, jamais aconteceria sem ser descoberta. Aí que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Não quer dizer que a urna é impossível de fraudar. Talvez seja impossível de fraudar e manter segredo por tanto tempo. Aí você fala assim, não, Diogo, beleza, então entendi essa parte, aceito. Porque quem passa a eleição, principalmente municipal, em municípios um pouco menores, sabe que o prefeito, a prefeita eleita, já está soltando fogos, comemorando, fazendo churrasco, e a Justiça Eleitoral nem divulgou ainda quem venceu. E por que isso? Porque eles tiram as fotos dos boletins e fazem as contas. Entendi. Então, esse processo ele acontece. Existe uma possibilidade de fiscalização que poderia evidenciar a fraude. Aí você fala assim, Diogo, mas tem uma outra forma. Se antes da urna sair de lá, tiver um bug ali, um programinha que vai roubar voto. Ou seja, cada 10 votos do fulano vai vir 3 para o ciclano, por exemplo. Pode acontecer. E aí você fala assim, tá, e aí, como que fica? Veja, você vai ter que conseguir convencer todas as pessoas que carregam essa urna eletrônica. Numa eleição municipal, isso é bastante descentralizado. Fora isso, a urna eletrônica ela tem um sistema de checagem dos códigos e da criptografia internamente. Se você trocou o arquivo e ela vai checar e não bate, ela pifa, ela desliga, ela não continua, ela não funciona. Ela tem mecanismos até físicos para dar curto nela mesmo quando várias tentativas de rompê-la. Aí você fala assim, Diogo, mas eu não estou falando de romper, eu estou falando de corrupção. A gente consegue muito dinheiro e aí, vamos imaginar um crime organizado e compra uma eleição. Cara, você vai ter que corromper, sei lá, centenas ou até milhares de pessoas que operam essas urnas antes do lacre, vamos dizer assim. E aí, ele fala assim, tá, mas é possível. Eu falei, tá, gente, mas se a gente não acreditar na ética ou na legalidade das pessoas no Brasil, dos brasileiros, acredite na nossa natural incapacidade de guardar segredo. O povo que não guarda segredo, que é o brasileiro. Tem como, né? Brasileiro não guarda, é péssimo para guardar segredo. Então, o que eu estou querendo dizer é que se houvesse uma grande corrupção com várias pessoas, isso ia ser divulgado diversas vezes. A gente ia ver gente passeando iate, mansões e tudo mais. Então, o que eu queria mostrar é que pode até ser que seja possível fazer, mas uma fraude em grande escala, eu acredito que jamais passaria despercebido. E há muitos mecanismos para tocar. Mas aí, a gente ainda pode dizer assim, tá, mas então pode, beleza? Mas a gente está comparando com qual sistema? De pegar a cédula e fazer um xizinho. Fala, mano. Isso é loucura. Na hora de eu contar a cédula, vai lá, 1, 2, 4, 6, 12, 15, 20. Quem que vai conferir? 220 milhões de pessoas que somos. Quem que vai conferir tudo isso? Entende que a gente está comparando um sistema com diversas camadas de segurança de auditoria com um outro sistema que não é isso. Então é mais fácil descredibilizar o sistema. Criar é uma forma de criar um superpoder para si próprio. Quando você ofende o único controlador do processo, você deixa o processo descontrolado. Então, basicamente essa a ideia. E aí tem aquele argumento, fala assim, poxa, mas por que os Estados Unidos não usa? Já que tem tanta tecnologia, por que a Alemanha não usa? A resposta é muito simples, porque não precisa. Não precisa. Se eu te pedir para fazer uma conta de 2 mais 2, você vai fazer, mesmo sendo do direito, e vai provavelmente acertar, dizendo que é 4, né? É 4. Agora, se eu pedir para você, sei lá, soma ou divida tantos milhões por não sei quantos mil, você vai pegar uma calculadora. A quantidade de votos na Alemanha e o histórico de tentativas de fraude, que é praticamente 0 na Alemanha, faz com que a coisa que eles menos precisam seja uma urna eletrônica.
O processo eleitoral e a coleta de votos não é exclusivamente da eficiência. Tem a ver com a história do seu povo. É cultural. A gente, desde que, antes do Brasil ser Brasil, a gente já tem história de fraude nas eleições. Por isso que a gente precisou de um sistema muito mais robusto do que contar papelzinho. E os outros países não terem, não quer dizer que é um demérito, o melhor ou pior. É que talvez não precise. E aí a gente fica com aquela ideia, às vezes até com aquele complexo de vira-lata, tentando inventar a história e faz zero sentido. Faz zero sentido. Nosso sistema, ele é super seguro, muito avançado. E realmente, eu particularmente tenho convidado muito as pessoas que desconfiam para acompanhar esse processo. Porque eu nunca vi alguém que desconfiasse, acompanhasse o processo e não saísse meio que convertido. Cara, posso falar uma coisa? Esse processo que você falou desse recibinho que sai no final é uma coisa nova pra mim. Eu não sei se você sabia dessa informação. Não. Explica de novo como é que faz, porque de repente, se você tem curiosidade, vai votar no final, provavelmente no segundo turno. Você vai conseguir, né, fazer esse caminho das pedras. Só para explicar, o que é, né? Quando você liga a urna, ela emite primeiro um boletim que chama zerésima. Eu adoro esse nome, acho zerésima. Que quer dizer o quê? Que mostra todos os candidatos e a quantidade de votos que esses candidatos têm. Como ainda ninguém votou, zero votos. Por isso, zerésima. Se ali aparecer algum voto, alguma coisa, essa urna é retirada daqui. Aulas? Não Cara, faz não. Aulas. Aí, se aparecer um número, alguma coisa lá, retira. Se não for zero. Ela não pode ser utilizada. E ela não é utilizada. E no final, vou usar isso pra pessoas, esse mesmo boletim. Eu acho ótimo. Imagina, Zerésimo Júnior, vem pra cá. Eu acho ótima essa sugestão de nome. O Diogo é maravilhoso. Não, aí você fala Zezé, chama um apelido carinhoso. Já diminui pra Zezé. Nossa, que lindo, você me chama de Zezé. Você nem sabe, meu querido. Você nem sabe o que tá passando aqui na cabeça. E aí, cara, no final, imprime esse boletim de urna com todos os votos dados a todos os candidatos que receberam votos. Mas é importante dizer que isso não é individualizado, é coletivo daquela urna. Por exemplo, eu não sei se foi o Luiz ou a Jaque que votou em quem, eu não consigo saber, o sigilo está protegido. Então, esse boletim de urna é um extrato da urna. A partir daquele momento, esse dado é público. Então, se depois, quando é enviado, ele for corrompido, a chance de descobrir é enorme, porque as pessoas vão atrás desse boletim de urna, como eu falei, nas eleições municipais, é muito comum nas cidades. Por exemplo, eu passei a última eleição em Mariporã e você escuta as pessoas comemorando com fogos e eu entrei no site para ver, não tinha sido apurado ainda. Mas eles já sabiam. Por que sabiam? Porque coletaram o boletim de urna, colocaram na planilha e viram quem que venceu aquela determinada eleição. Então, é um dado público. Se a gente subtrair, mudar ou alguma coisa com esse dado, a chance de descoberta, a probabilidade é enorme. E aí a gente provavelmente teria provas disso, mas a gente não tem. Então, tá funcionando. Bem interessante. Não, tá funcionando muito bem. Isso é bem interessante legal, mesmo. Né? Olha, é um belo sistema. Que delícia, né? Esse papo com o Diogo. Diogo, você é demais. Acho que eu vou me inscrever, vou começar a fazer direito, só pra ter aula com ele. Já que é só vir. Não, é só vir. Muito obrigada. Papo de muita reflexão. Nossa, muita. Não, e é bom que eu já dei aula pra Gabi, já tô meio treinado, assim. E aí eu já quando você chegar lá, eu já consigo Por favor, lidar. Pra vocês que estão nos assistindo, nos escutando, a Gabi Amezaga é uma amiga nossa que nos apresentou o Diogo. E nós estamos muito... E a minha aluna? Sua aluna, com certeza, do mestrado. E nós estamos muito honrados, de verdade, de ter recebido você e você ter esclarecido todas essas... Muito bom. Uma aula. Eu que agradeço, muito legal. Vou sair espalhando o Zerésimo, assim, pra ontem. E não vou espalhar fake news. Não vou espalhar fake news, Zerésimo é verdade. E achei incrível essa informação final do boletim de urna, é realmente nova para mim. Faz o teste nessa eleição, se puder, vai lá dar uma olhadinha. Quero que você dê um conselho agora para segundo turno. Um conselho para o eleitor. Olha, eu acho muito importante a participação. A cada ano, a cada eleição, tem aumentado a abstenção. Ou seja, a abstenção é o número de pessoas que deixaram de votar. No segundo turno, sempre foi muito grande esse volume de abstenção. Porque muitas vezes o seu candidato ou sua candidata predileta não está ali no segundo turno. Mas quando a pessoa deixa de votar, ou quando a pessoa vota nulo, ou quando ela vota em branco, o que ela acaba fazendo? Qual é a única coisa que acontece? Ela diminui a meta para alguém vencer as eleições. Por quê? Vence a eleição, no segundo turno, por exemplo, quem tem mais votos.
Quem tem mais voto vence. E com certeza vai ter mais da metade dos votos. Sim. Porque só conta os votos válidos. Voto nulo, voto em branco, não conta. Então, só conta os votos que foi em alguém. Então, como só tem 2 candidatos, a única forma de não ser os 2 é dar empate. Exatamente igual. E a lei traz uma solução para isso. O artigo 110 do Código Eleitoral diz que, em caso de empate, assume o mais idoso ou a mais idosa. Choca, né, o negócio? Nunca vou ganhar nada com essa lei. Dizem que a idade não tem benefício, tá aí se acontecer. Mas se não houver empate... Cara... É muita informação chocante que você traz. É muito estranho. O idoso ganha. Não, mas aí você fala assim, qual é a outra forma? Jogar no palitinho, dados, sei lá. Poderia repetir a eleição, mas a nossa lei já traz uma solução. E é curioso isso, porque muito município acontece. No Ceará, por exemplo, tem o município de Cairus, acho que aconteceu na última vez. Empatou? E de empatar. Exatamente igual, o mesmo número para candidato, por exemplo, a prefeito ou prefeita. E aí tem que resolver na certidão de nascimento, na idade. O mais idoso assume. Passada. Ou a mais idosa assume. É uma regra do Código Eleitoral que a gente tem. Que é uma regra muito esquisita, né? Mas ela existe, está lá. Mas, deixando ainda um pouco esse espaço do segundo turno, o que acontece? Se 1.000 pessoas vão votar, uma pessoa para ganhar a eleição precisa de pelo menos 501 votos. Certo? Se forem só 100 pessoas votar, uma pessoa para ganhar precisa de 51 votos. Ou seja, quanto menos pessoas votam no segundo turno, quanto mais pessoas votam em nulo ou em branco, a gente facilita o acesso para alguém assumir o poder. Não há protesto. Não existe voto de protesto. Não existe nular voto que refaz a eleição. Isso não existe. Nada disso existe. A única coisa que faz é facilitar o processo. E muitas vezes isso acaba não sendo a forma mais legítima e democrática de alguém assumir o poder, mas é a forma jurídica. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade e um pouquinho de culpa nesse processo. Eu acho que vale bem a pena a gente fazer valer esse direito, que muita gente lutou pela gente e que muita gente luta para poder colocar ele em dia, como todos os servidores da Justiça Eleitoral e todo mundo que trabalha nesse processo. Então, fica aqui o convite para que as pessoas não deixem de votar e exerçam o seu direito lá. Com certeza. Muito obrigada, valeu, Diogo, por ter vindo. Bom, ele pode voltar, obrigado, né? Luiz. De repente tem que voltar, porque tem outras pautas que dá para discutir com o Diogo. Tem muitas. Eu vou adorar. Tem muitas. Já tá super aceito. Já tô até com vontade de vir sempre pra cá. Sempre quando fica um aprendizado agregado, para mim é impagável. Com certeza. Nossa, e eu digo mesmo com vocês me fizeram pensar em um monte de coisa que eu nunca tinha pensado. Acho que é um pouco essa ideia, né, do podcast aqui. Eu acho que por isso vocês acertaram tanto. Parabéns e boa sorte aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Muito obrigada pela audiência. Dê um like no vídeo se você gostou. Assina o nosso canal e até o próximo episódio.